Em tempos de escuridão espiritual, quando o povo de Israel se ajoelhava diante de ídolos e abandonava o Deus verdadeiro, surgiu um homem que ninguém esperava. Ele não era rei, não era rico, não vestia armadura, mas carregava uma voz que abalaria o céu. Hoje você vai conhecer a história completa do profeta Elias, os desafios que ele enfrentou, os milagres espetaculares que Deus realizou por meio dele e o final surpreendente de sua jornada, que nem a morte conseguiu alcançar. A chegada de Elias. 1 Reis 17:1. Israel estava de joelhos, mas não em oração. Estava de joelhos diante de ídolos, deuses estranhos. Homens e mulheres que nasceram ouvindo sobre o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, agora estavam queimando incenso para Baal, um falso Deus que dizia controlar a chuva, o sol e as colheitas. Foi nesse cenário vergonhoso que Elias entrou em cena pela primeira vez. Ele não era conhecido, não era filho de sacerdote, mas ele tinha algo que ninguém mais tinha naquela geração: coragem para falar em nome do Senhor. Sem cerimônia, Elias se apresenta diante do rei Acabe, um homem que já havia feito o povo esquecer dos mandamentos de Deus. Acabe estava no trono. Usava vestes luxuosas, cercado de conselheiros, guardas e bajuladores. Mas Elias vinha do campo. Suas roupas eram simples, sua barba era longa e seus olhos firmes como quem sabia exatamente o que estava fazendo ali. Ele não pediu audiência, não se curvou diante do rei. Ele entregou a mensagem direto, como um relâmpago que corta o céu seco. Vive o Senhor, o Deus de Israel, diante de quem estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Um silêncio caiu sobre o salão. Os nobres se entreolharam. O rei franziu o senho. Os guardas apertaram as mãos nas espadas. Quem era esse homem para dizer que o céu se fecharia? Quem ele pensava que era para desafiar a autoridade de um rei? Mas Elias não tremia, porque ele sabia que não estava falando por si, mas por Deus. E então ele foi embora, simples assim, sem medo, sem explicações. Ele veio, falou e saiu, mas a profecia ficou no ar. E nos dias seguintes, os céus começaram a mudar, as nuvens sumiram, a terra rachou, as plantações começaram a morrer, e por trás de tudo isso estava a palavra de um homem. Um profeta que ousou desafiar reis porque confiava em um reino maior. E a partir daí, o nome Elias começou a se espalhar. Uns o chamavam de louco, outros de rebelde. Mas o céu sabia exatamente quem ele era: um servo obediente, um porta-voz do Altíssimo, um homem que preferiu ficar sozinho com Deus do que cercado por um povo em idolatria. E assim começa sua jornada. Os corvos e o milagre da sobrevivência. 1 Reis 17:2-6. Depois de confrontar o rei, Elias teve que desaparecer. Não por medo, mas porque Deus mesmo o mandou se esconder. Vai para o leste, disse o Senhor, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Ali beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que te sustentem. Em 1 Reis 17:3-4. Corvos, sim, corvos. Aquelas aves negras normalmente associadas à impureza e à morte, agora seriam servas do Deus vivo. Elias caminhando pelo deserto, com o sol escaldante acima, até encontrar um pequeno riacho entre as pedras, o ribeiro de Querite. Ele se senta cansado, bebe da água fria e limpa. O silêncio do lugar é quebrado apenas pelo som da brisa e o bater de asas. De repente, ali vêm corvos, voando com pão no bico. Alguns trazem pedaços de carne. Eles pousam perto de Elias, deixam a comida no chão e voam de volta para o céu. Enquanto o povo confiava em Baal para mandar chuva, Elias confiava em Deus até mesmo para mandar
pássaros. Enquanto a terra secava, Elias bebia da fonte que o Senhor indicou. Enquanto o rei o procurava com ódio, o céu o alimentava com cuidado, dia após dia, manhã após manhã, ano após ano. Os corvos vinham, pão, carne, água do ribeiro. Não era abundância, não era conforto, mas era suficiente. Elias tinha exatamente o que precisava, porque o Deus que havia fechado o céu também abria caminhos invisíveis para sustentar os seus. Às vezes, Deus nos leva a lugares solitários, a situações onde ninguém vê, ninguém entende, mas ali Ele cuida. Pode não vir como esperamos, pode vir como corvos, mas virá, porque Ele é fiel. E assim o tempo passou, até que o ribeiro secou. A água que antes corria entre as pedras virou terra rachada. Mas Elias não entrou em pânico. Porque quem manda os corvos também sabe o próximo passo. E Deus já tinha preparado uma nova surpresa, um milagre ainda maior. A viúva e o milagre da farinha em 1 Reis 17:8-16. O riacho secou, mas o cuidado de Deus, não. E o Senhor falou novamente com Elias: levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que ordenei a uma viúva que te sustente. Agora preste atenção. Deus estava mandando Elias para fora de Israel, para uma cidade estrangeira, num território dominado por Baal. E mais, ele seria sustentado não por um rei, nem por um homem rico, mas por uma viúva, pobre, sozinha, com um filho pequeno. Ela não sabia, mas estava prestes a viver o milagre mais improvável de sua vida. Elias se aproxima e pede algo simples: por favor, traga-me um pouco de água. A mulher para, o olhar cansado, mas ela começa a caminhar. Então Elias acrescenta: e também um pedaço de pão, por favor. A viúva, com voz triste: juro pelo Senhor, teu Deus, eu não tenho pão assado, só um punhado de farinha na panela e um restinho de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para fazer um último bolo para mim e meu filho. Depois, morreremos. Silêncio dramático. Elias olha para ela e fala com autoridade suave: não temas. Faz primeiro para mim um bolo pequeno e traga-me. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, nem o azeite da botija faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. A viúva, com voz triste: juro pelo Senhor, teu Deus, eu não tenho pão assado, só um punhado de farinha na panela e um restinho de azeite na botija. Ela entra em casa, mexe na panela, há só um pouco mesmo, mas ela obedece. Prepara o pão, entrega a Elias, depois volta. Olha a panela, ainda há farinha. Olha essa botija, ainda há azeite. No outro dia, ela vai cozinhar de novo. A farinha continua lá e o azeite nunca seca. Dia após dia, a panela nunca ficou vazia. A botija nunca secou, porque Deus não apenas sustenta, Ele multiplica o pouco quando há fé. Às vezes, tudo o que temos é um pouco. Pouca força, pouco ânimo, pouco recurso. Mas o pouco com Deus é o bastante para atravessar uma crise inteira. Porque Ele não precisa de muito, só de um coração disposto a confiar. E assim, Elias permaneceu na casa daquela viúva por muitos dias. Não faltava pão, não faltava azeite, porque a palavra do Senhor nunca falha. O milagre da ressurreição em 1 Reis 17:17-24. O tempo passou. Naquela casa pobre, o impossível havia se tornado rotina. Todos os dias, a farinha continuava ali. O azeite nunca falhava. Era como se o céu tivesse mudado de endereço e morasse na cozinha daquela viúva. Elias estava ali, convivendo com aquela mulher e seu filho como hóspede, como profeta.
e agora como parte da família. Mas então, de forma inesperada, a tragédia bateu à porta. A criança começa a tossir, depois febre, depois silêncio. A viúva se desespera. O menino está pálido, não respira. Ele morre. Ela corre até Elias, com os olhos cheios de lágrimas, o corpo tremendo. O que eu te fiz, homem de Deus? Vieste aqui só para trazer à tona os meus pecados e matar meu filho? O mesmo Elias que desafiou reis, que orou e fez o céu parar. Agora se cala. Diante da dor, ele não discute. Ele pega o menino nos braços, com delicadeza, sobe até o quarto onde estava hospedado e fecha a porta. Lá dentro só ele, o menino e Deus. Ó Senhor meu Deus, até a esta viúva, com quem estou hospedado, trouxeste tragédia, matando seu filho. Então Elias faz algo ousado. Deita-se 3 vezes sobre o corpo da criança e ora com intensidade. Senhor, meu Deus, rogo-te, faz voltar a vida a este menino. Silêncio. 1 segundo, 2. E de repente, o menino respira. O coração do menino bate outra vez, os olhos se abrem, a vida volta ao seu corpo. Elias sorri, segura o menino nos braços, desce as escadas, ele abre a porta. A mãe corre, ele entrega o filho nos braços dela e diz com simplicidade: vê, teu filho vive. A mulher cai de joelhos. Olha para Elias com os olhos cheios de lágrimas. Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Deus não só sustenta, Ele também restaura. Não só multiplica farinha, Ele traz de volta aquilo que parecia perdido. Elias aprendeu que o Deus que manda fogo do céu também entra nos quartos fechados da dor e devolve a vida onde só havia morte. Talvez você já passou por um quarto assim, um tempo de perda, de silêncio. Mas não se esqueça, o mesmo Deus que sustentou Elias também pode te surpreender com a vida onde você já tinha dito acabou. O desafio no Monte Carmelo em 1 Reis 18. 3 anos e meio. Esse foi o tempo em que o céu ficou fechado. Sem chuva, sem orvalho. O solo virou poeira, as colheitas secaram, o povo passou fome e o rei desesperado. E então Elias reaparece. Vai e diz ao rei Acabe: Elias está aqui. Obadias teme por sua vida, mas obedece. E quando Acabe finalmente vê Elias, o ódio salta nos olhos do rei. É você, perturbador de Israel? Elias, calmo, firme como sempre, responde: eu não sou o perturbador. Quem trouxe desgraça foi você, por abandonar os mandamentos do Senhor e seguir os Baalins. E então Elias propõe o desafio, um duelo espiritual, um confronto direto entre o Deus de Israel e Baal. Mande reunir todo o povo no Monte Carmelo. Junte os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Ali vamos ver quem é Deus de verdade. Do outro, 850 profetas pagãos, vestidos com suas túnicas e colares de ídolos. Elias ergue a voz: até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, então sigam Baal. Silêncio. O povo não responde. Eles tinham medo. Medo de escolher o lado errado. Elias então propõe o teste final. Cada lado vai preparar um sacrifício. Colocaremos lenha, o boi, mas não colocaremos fogo. O Deus que responder com fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal se preparam, constroem seu altar, colocam o animal, começam a orar, gritam, cantam, dançam ao redor do altar. Baal, responde-nos. Nada. O tempo passa. Ao meio-dia, Elias, com ironia santa, provoca: gritem mais alto. Quem sabe Baal está ocupado, talvez dormindo ou viajando.
Eles gritam ainda mais, se cortam, o sangue escorre, o altar continua frio, nenhuma resposta. Chegou a vez de Elias. Ele reconstrói o altar do Senhor com 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Coloca a lenha, o sacrifício, e para que ninguém diga que foi truque, manda jogar água sobre tudo, 3 vezes. A água escorre, enche uma valeta ao redor, silêncio absoluto. Elias levanta as mãos, ora com voz firme. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, faz saber hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu és o verdadeiro Deus e que estás trazendo o coração deles de volta. Desce em linha reta como uma flecha divina, consome o sacrifício, a lenha, as pedras, a água, tudo. O povo se ajoelha em choque e reverência. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Naquele dia, Israel se lembrou de quem era o verdadeiro Deus. Elias não fez mágica, não fez espetáculo, ele apenas orou com fé. E o céu respondeu com fogo. E o povo viu que mesmo em meio à apostasia, mesmo cercado por falsos deuses, o Senhor continua sendo o único que responde. Quando tudo parecer perdido, quando você se sentir sozinho contra muitos, lembre-se de Elias. Ele estava sozinho no monte, mas o céu inteiro estava com ele. A ameaça de Jezabel e a fuga de Elias em 1 Reis 19. A vitória no Monte Carmelo tinha sido estrondosa. O povo se ajoelhou. O fogo caiu. Os profetas de Baal foram eliminados. Israel tinha visto com os próprios olhos que só o Senhor é Deus. Mas a guerra ainda não tinha acabado, porque Jezabel, a rainha ímpia, não se curvou. Pelo contrário, ao saber do que Elias tinha feito, ela ficou tomada de fúria e mandou um recado direto ao profeta. Que os deuses me castiguem se até amanhã eu não fizer com Elias o que ele fez com os profetas de Baal. Elias, o homem que enfrentou sozinho 800 profetas, o homem que viu fogo cair do céu, agora tem medo e foge. Ele entra no deserto de Berseba, caminha o dia inteiro, cai debaixo de um arbusto seco e desaba. Elias, em voz baixa, com lágrimas nos olhos: já chega, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Elias estava exausto. Não era apenas o corpo, era a alma, cansado de lutar, cansado de ver a idolatria voltando, cansado de ser perseguido, mesmo fazendo tudo certo. E então, ele dorme, como quem quer desaparecer. Enquanto ele dorme sob a árvore, um anjo aparece, toca seu ombro com carinho. O anjo fala com ternura: levanta-te e come. Elias abre os olhos, e ali, ao lado dele, um pão assado sobre pedras quentes e uma jarra de água fresca. Ele come e volta a dormir. O anjo retorna, toca-o novamente: levanta-te e come, porque a jornada será longa. Mesmo quando Elias queria desistir, Deus ainda o sustentava. Mesmo quando ele não queria mais viver, Deus continuava acreditando nele. Elias se levanta, mais calmo, e então caminha, 40 dias e 40 noites, até o Monte Horebe, o mesmo monte onde Moisés havia falado com Deus. Ali, numa caverna, Elias se esconde. Mais uma vez, Deus fala com ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias responde com desabafo: tenho sido zeloso pelo Senhor, mas os filhos de Israel quebraram a tua aliança, destruíram os teus altares. E agora só eu fiquei, e estão tentando me matar também. Elias não queria apenas respostas, ele queria ser ouvido. Ele precisava sentir que não estava sozinho, e Deus prepara uma lição profunda. De repente, um vento forte rasga o ar, tão intenso que quebra pedras. Mas Deus não estava no vento. Depois um terremoto. A terra treme sob os pés de Elias. Mas Deus não estava no terremoto. Em seguida, um fogo.
chamas devoradoras cercam a entrada da caverna. Mas Deus também não estava no fogo. E então, um sussurro suave, um som delicado, como brisa mansa. Elias cobre o rosto com o manto. Sai da caverna. Porque Deus estava ali. Às vezes, não é no barulho que Deus fala, mas no silêncio, na brisa, no toque suave que diz: ainda estou aqui. Você pode ter vivido milagres e mesmo assim se sentir fraco. Pode ter orado por muito e ainda desejar sumir, mas mesmo quando você perde a força, Deus não perde você. Ele ainda envia anjos, ainda fala no silêncio e ainda tem planos. Elias e Eliseu, em 1 Reis 19, 15 e 21. Elias estava cansado, sentia-se sozinho. Mas Deus já tinha a resposta: volta pelo caminho do deserto e unge Eliseu, filho de Safate, como profeta em teu lugar. Elias caminhando pelas planícies de volta a Israel, agora com um novo propósito no coração. À distância, vê um jovem homem trabalhando na lavoura. 12 juntas de bois puxam os arados na terra. E no último par está Eliseu. Simples, forte, com as mãos cheias de terra, mas o coração preparado. Eliseu não era sacerdote, não vinha de uma linhagem profética. Era um homem do campo. Mas Deus vê além da aparência. Elias se aproxima em silêncio. Eliseu nem imagina quem está atrás dele. E então, sem dizer uma palavra, Elias pega seu manto, símbolo da unção profética, e lança sobre Eliseu. O jovem para, fica imóvel por um instante. Ele entende o que aquilo significa. Não é só um pedaço de pano, é um chamado. Eliseu, emocionado, mas decidido: deixe-me apenas despedir dos meus pais, e então eu te seguirei. Elias: vai e volta, mas lembra do que te fiz. Eliseu corre para casa, mata os bois, parte a madeira dos arados e faz uma fogueira com eles. Assa a carne, serve ao povo. Depois, parte com Elias. Eliseu não apenas disse sim, ele queimou o plano B, deixou a vida antiga para trás e seguiu o profeta, como servo, como discípulo, como alguém que não queria glória, mas presença. Às vezes Deus manda pessoas para caminharem ao nosso lado. Quando achamos que tudo acabou, Ele mostra que o plano continua. Elias achou que estava sozinho, mas Deus já havia separado Eliseu, porque quando um profeta se cansa, Deus levanta outro, e a missão nunca morre. Elias agora não está mais só, e Eliseu está pronto para aprender. O próximo capítulo, uma jornada lado a lado, até o céu se abrir, de uma forma como nunca antes havia acontecido na história da humanidade. Confronto com Acázias em 2 Reis 1. O rei Acabe já havia morrido, e seu filho Acasias assumiu o trono. Mas em vez de aprender com os erros do pai, Acasias seguiu os mesmos caminhos: idolatria, desobediência e desprezo por Deus. Um palácio luxuoso. Acasias cai de um terraço e se fere gravemente. Ele está deitado, doente, e manda seus servos consultarem Baal-zebub, o deus de Ecrom, um ídolo filisteu. Mais uma vez, o povo queria respostas espirituais, mas buscava em lugares errados. E Deus, então, envia Elias, mais uma vez. Elias aparece no caminho dos mensageiros. O vento levanta sua capa, e seu olhar é direto, cortante. Vão perguntar a Baal-zebub: será que em Israel não há Deus para vocês buscarem? Pois diga ao rei: você não sairá da cama onde está deitado, certamente morrerá. A mensagem chega aos ouvidos do rei. Acasias se irrita e manda um capitão com 50 soldados prender Elias. O capitão grita de baixo: homem de Deus, desce agora. O rei mandou. Elias, sereno, mas cheio do Espírito, responde: se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 homens. Um raio, uma explosão de luz.
Os soldados caem no chão, totalmente consumidos. Silêncio, poeira, cinzas. Deus não divide sua glória. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Mas Acasias, teimoso, manda outro grupo. O novo capitão repete o mesmo. Homem de Deus, desce depressa. Elias repete a mesma resposta. Mais fogo, mais juízo. Outro grupo destruído. Finalmente, o terceiro capitão é enviado. Mas vem de forma diferente. Ele chega e se ajoelha. Homem de Deus, por favor, poupa a minha vida e a dos meus homens. Tem misericórdia. Elias olha, vê humildade. Deus fala com ele. Vai com este homem, não temas. E Elias desce. Elias entra diante do rei enfermo e repete a profecia, sem alterar uma vírgula. Visto que você buscou Baal-zebube e não ao Senhor, você morrerá. E assim aconteceu. Acasias morreu. E Elias mais uma vez provou que o céu ainda falava e que Deus não se deixa zombar. Há momentos em que Deus envia fogo para corrigir e outros em que ele espera quebrantamento. A diferença está no coração. O primeiro e o segundo capitão vieram com ordem, o terceiro com reverência. E foi poupado. Deus resiste aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. O arrebatamento de Elias em 2 Reis 2:1-12. O tempo de Elias na terra estava chegando ao fim, mas ele não iria morrer. Não haveria lamento, nem sepultura, nem despedidas comuns. Deus havia preparado algo diferente, algo eterno. Elias e Eliseu caminham juntos, passam por Gilgal, depois Betel, depois Jericó e, por fim, o rio Jordão. A cada cidade, Elias diz: Fica aqui, Eliseu, porque o Senhor me enviou a outro lugar. Mas Eliseu responde firme: Tão certo como vive o Senhor, e como tu vives, não te deixarei. Eliseu sabia, algo grande estava prestes a acontecer. Ele não iria perder o último passo de Elias na terra. Ao chegarem ao Jordão, Elias pega seu manto, enrola e toca nas águas. As águas se abrem. Um caminho seco se forma no meio do rio, e os dois atravessam, como Moisés no Mar Vermelho. Do outro lado, Elias olha para Eliseu. Pede o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. Pede o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. Eliseu, sem hesitar, responde: Peço-te que haja sobre mim porção dobrada do teu espírito. Elias olha com sabedoria. Pediste coisa difícil, mas se me vires quando eu for tomado de ti, assim se fará. Se não, não. Eles continuam a andar, e de repente o céu se move. Um redemoinho desce do alto. Um carro de fogo com cavalos de fogo vem em direção a eles. A terra treme, a luz explode, o vento gira com poder. Elias é envolvido no fogo celestial e é levado aos céus. Eliseu grita com lágrimas nos olhos: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O manto de Elias cai no chão, silencioso, sagrado. Eliseu o pega, coloca sobre os ombros, olha para o céu e sabe, a missão agora é dele. Elias não morreu. Foi levado, num redemoinho de fogo, direto à presença do Deus que ele serviu com fidelidade. Seu corpo não viu a morte, porque sua vida já era do céu, antes mesmo de sair da terra. A vida de Elias nos ensina que quem caminha com Deus até o fim não termina em poeira, que vale a pena ser fiel, mesmo quando todos abandonam, que Deus honra os seus, com pão na fome, fogo na fé e glória no fim. E se você chegou até aqui, é porque também sente Deus te chamando. Então, pegue o manto, levante-se e continue a jornada, porque o mesmo Deus de Elias ainda chama, ainda envia e ainda responde com fogo, a jornada de fogo que continua. E assim termina a jornada de um dos maiores profetas que o mundo já conheceu, Elias, um homem que enfrentou reis,
que desafiou falsos deuses, que orou e parou o céu, que viveu milagres e também crises profundas. Um homem que não se escondeu da verdade, mas também não escondeu seu coração de Deus nos dias de fraqueza. Um homem que não apenas viu o fogo cair do céu, mas foi levado por esse fogo para a eternidade. E a grande lição é essa: não importa o deserto que você enfrenta ou o monte que você precisa subir, se Deus estiver contigo, até o impossível se torna caminho. Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. Em Tiago 5,17. Ele teve medo, teve cansaço, teve dúvidas, mas nunca deixou de obedecer. E por isso sua história atravessou séculos e chegou até você agora. Se essa história tocou seu coração, escreva nos comentários: "O Deus de Elias é o meu Deus." Isso mostra que você chegou até o final e que está disposto a caminhar com fé, assim como ele. Se esse vídeo te abençoou, deixa o seu like, compartilha com alguém que está precisando ouvir essa mensagem. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, porque aqui você vai continuar ouvindo histórias que transformam, baseadas na palavra de Deus. E lembre-se, Elias já foi levado, mas o Deus de Elias ainda está aqui, chamando, sustentando, falando e respondendo com fogo.